Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Gabriel acordou com uma dor incômoda no braço. Ainda sonolento, tentou ignorar o incômodo, acreditando que talvez tivesse dormido de mau jeito. No entanto, ao abrir os olhos e puxar a manga do pijama, sentiu o sangue gelar. Ali, na pele pálida do antebraço, havia marcas finas e avermelhadas, como arranhões, dispostas em padrões que ele não conseguia entender. Era como se alguém, durante a noite, tivesse traçado linhas precisas em sua pele com unhas afiadas. A princípio, pensou que talvez tivesse se arranhado dormindo, mas as marcas eram estranhas demais para serem obra de um simples movimento inconsciente. Ele chamou Alice, sua namorada, que estava na cozinha preparando o café da manhã. "Olha isso", disse Gabriel, mostrando o braço. Alice franziu a testa e examinou as marcas cuidadosamente. "Você lembra de ter se machucado ontem?", perguntou, mas Gabriel balançou a cabeça. "Não. E isso apareceu do nada. Não faz sentido." Alice sugeriu que talvez ele tivesse batido o braço em alguma superfície sem perceber, mas ambos sabiam que aquilo não parecia um arranhão comum. As linhas eram finas e paralelas, como se alguém tivesse feito aquilo com propósito. Os dois tentaram ignorar o fato e seguiram com o dia. Gabriel aplicou uma pomada nos arranhões, esperando que eles desaparecessem em breve. Mas, naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, ele não conseguiu evitar a sensação de desconforto. Era como se alguma coisa invisível o estivesse observando, esperando pela oportunidade de se manifestar novamente. Ele deitou-se ao lado de Alice, mas o sono não veio facilmente. Quando finalmente adormeceu, foi tomado por sonhos estranhos e perturbadores. Nos sonhos, ele se via em um lugar escuro e abafado, cercado por sombras indistintas. Sentia mãos geladas tocando sua pele, traçando padrões desconhecidos com uma precisão inquietante. Gabriel acordou sobressaltado várias vezes durante a noite, o coração disparado, mas cada vez que olhava ao redor do quarto, tudo parecia estar em seu devido lugar. A única coisa fora do comum era o silêncio absoluto que envolvia a casa, e um silêncio tão profundo que parecia ter vida própria. Na manhã seguinte, Gabriel acordou mais cansado do que quando foi dormir. Ao olhar para os braços, percebeu que as marcas haviam se multiplicado. Agora, não eram apenas arranhões simples, havia também círculos e linhas que formavam símbolos que ele não conseguia identificar. Alguns pareciam se entrelaçar, criando padrões complexos que pareciam carregar algum tipo de significado oculto. O terror começou a se instalar em seu peito. "Isso não é normal", disse ele a Alice, que também começava a ficar assustada. Eles decidiram buscar respostas. Primeiro, foram ao hospital para descartar qualquer possibilidade médica. O médico examinou os braços de Gabriel e disse que nunca tinha visto nada parecido. "Não parece uma reação alérgica, nem uma infecção", explicou, visivelmente confuso. "Vocês têm animais de estimação? Pode ser algum tipo de arranhão." Mas Gabriel e Alice não tinham nenhum bicho em casa. Sem respostas concretas, voltaram para casa ainda mais perturbados. Desesperados, começaram a pesquisar na internet por casos semelhantes. Encontraram fóruns onde pessoas relatavam experiências parecidas, marcas que apareciam do nada, sonhos perturbadores e a sensação constante de ser observado. Alguns afirmavam que as marcas eram sinais de uma presença maligna, enquanto outros acreditavam que eram um tipo de comunicação de espíritos presos entre mundos.
Gabriel e Alice não sabiam no que acreditar, mas uma coisa era certa, e aquilo estava longe de ser uma coincidência. Naquela noite, decidiram colocar uma câmera para gravar enquanto dormiam. Queriam descobrir o que estava acontecendo durante a madrugada. Gabriel posicionou a câmera no criado mudo, direcionada para a cama, e programou para gravar até o amanhecer. Com a sensação de que finalmente teriam respostas, eles se deitaram, mas o sono foi inquieto para ambos. Gabriel sentia a pele queimar, como se algo invisível estivesse tocando novamente, traçando aquelas marcas com uma precisão assombrosa. Na manhã seguinte, assim que acordaram, correram para verificar as imagens. O que viram foi tão perturbador que os deixou sem palavras. Nas primeiras horas da gravação, tudo parecia normal, apenas o casal dormindo, trocando de posição ocasionalmente. No entanto, por volta das 3 da manhã, já chamada hora morta, algo começou a mudar. Uma sombra sutil atravessou o quarto, como se uma presença invisível estivesse circulando ao redor da cama. O mais assustador veio em seguida, sem qualquer explicação, os braços de Gabriel, que estavam imóveis sob o cobertor, começaram a se mover lentamente, como se fossem puxados por uma força invisível. Em determinado momento, as mangas do pijama subiram sozinhas, revelando a pele exposta. E então, de forma chocante, as marcas começaram a surgir em tempo real, traçadas por algo que não aparecia na câmera. Era como se mãos invisíveis estivessem riscando a pele de Gabriel, desenhando aqueles símbolos perturbadores diante dos olhos deles. Alice desligou a gravação, incapaz de continuar assistindo. "O que está acontecendo?", sussurrou, desesperada. Gabriel não tinha respostas. A única certeza que tinha era que algo muito além da compreensão deles estava presente naquela casa, brincando com suas vidas e usando seu corpo como uma tela para deixar mensagens indecifráveis. Sem saber a quem recorrer, chamaram um especialista em fenômenos paranormais. O investigador chegou no dia seguinte e fez uma varredura completa na casa. Após horas de análise, ele confirmou que Gabriel e Alice mais temiam. A casa estava sob a influência de uma entidade antiga e poderosa. "Esses símbolos são uma espécie de marca de posse", explicou o especialista. "É como se essa presença estivesse reivindicando você." O investigador sugeriu uma limpeza espiritual imediata, mas advertiu que nem sempre era possível remover uma entidade tão facilmente. No entanto, o casal não via outra saída. Fizeram o ritual naquela mesma noite, com a ajuda do especialista. Velas foram acesas em todos os cômodos, e palavras de proteção foram entoadas repetidamente. Durante o ritual, a casa pareceu tremer, como se resistisse à expulsão da entidade. Após horas de esforço, o investigador declarou que a entidade havia sido enfraquecida, mas alertou que eles deveriam ficar atentos nos próximos dias. "Essas coisas nem sempre vão embora de vez", avisou ele. Exaustos, Gabriel e Alice agradeceram e se prepararam para finalmente ter uma noite de paz. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma estranha sensação de alívio. Ao olhar para os braços, notou que as marcas estavam desvanecendo, como se o ritual tivesse funcionado. Alice também parecia mais tranquila, e pela primeira vez em semanas, ambos se sentiram leves e livres da opressão que os cercava. Contudo, no fundo, Gabriel sabia que algo ainda não estava completamente certo. À noite, enquanto escovava os dentes no banheiro, ele olhou para o espelho e, por um breve segundo, viu uma sombra passar atrás dele, e a mesma sombra que havia visto nas gravações. Seu coração disparou, mas quando se virou para trás, não havia nada. As marcas na pele desapareceram completamente nas semanas seguintes, mas a sensação de que algo ainda os observava nunca foi embora. Mesmo durante os momentos mais tranquilos, Gabriel e Alice sabiam que haviam despertado algo que nunca deveria ter sido perturbado. Lucas sempre foi fascinado por objetos antigos. Em uma feira de antiguidades, encontrou um relógio de parede que chamou sua atenção. Era uma peça imponente, com detalhes em madeira escura e dourada, um mostrador envelhecido e ponteiros que pareciam congelados no tempo. A vendedora garantiu que o relógio tinha mais de 100 anos, mas ele não funcionava há décadas. "Mesmo assim, é uma peça linda para decoração", disse a mulher com um sorriso discreto.
Gabriel, encantado pela aparência nostálgica do relógio, decidiu comprá-lo. Ao chegar em casa, ele pendurou o relógio na sala, bem na parede central, onde todos podiam vê-lo. Alice, sua namorada, achou o objeto um tanto sombrio, mas não comentou nada para não estragar o entusiasmo de Gabriel. Naquela noite, sentaram-se no sofá para relaxar e, por um momento, Gabriel observou o relógio parado, imaginando como seria ouvir seu tic-tac ritmado novamente. A ausência de movimento nos ponteiros parecia carregar algo mais do que a simples falha de um mecanismo antigo. Nos primeiros dias, o relógio não causou nenhum desconforto específico, embora a casa parecesse mais silenciosa do que o normal. Contudo, algumas noites depois, algo estranho aconteceu. Gabriel acordou no meio da madrugada com uma sensação de que havia alguém no quarto. Olhou ao redor, mas não viu nada. A escuridão parecia mais densa do que o habitual, e um leve arrepio percorreu sua espinha. Ele tentou ignorar o desconforto, voltando a se cobrir com o cobertor. Antes de fechar os olhos, no entanto, ouviu um som vindo da sala, um tic-tac suave, mas inconfundível. Confuso e intrigado, Gabriel se levantou e desceu até a sala. Ao chegar lá, acendeu a luz e se deparou com algo que o deixou sem palavras. O relógio que ele sabia estar quebrado agora estava funcionando. Os ponteiros se moviam lentamente, marcando exatamente 3h15 da manhã. Gabriel ficou parado por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Deve ser um mau contato, talvez ele tenha voltado a funcionar sozinho, pensou, tentando encontrar uma explicação lógica. No entanto, quando ele tocou o relógio para ajustar as horas, percebeu que os ponteiros não reagiam ao toque. Era como se estivessem presos em 3h15, avançando de forma sutil, mas incapazes de marcar um novo minuto. Uma sensação de desconforto tomou conta dele, mas Gabriel decidiu voltar para a cama, convencido de que era apenas uma coincidência. Na manhã seguinte, contou o ocorrido para Alice, que franziu o senho, visivelmente desconfiada. Esse relógio sempre me pareceu estranho, admitiu ela. Talvez fosse melhor a gente se livrar dele. Gabriel riu e minimizou a situação, dizendo que não havia motivo para preocupação. Contudo, à medida que os dias passavam, o comportamento do relógio se tornava cada vez mais estranho. O tic-tac parecia se intensificar durante a madrugada, ecoando pela casa como um aviso silencioso. Além disso, Gabriel e Alice começaram a notar outros eventos inquietantes. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas se fechavam lentamente sem corrente de ar, e sombras passavam rapidamente pelos cantos dos olhos, desaparecendo assim que eram notadas. Alice começou a ter pesadelos frequentes, sempre envolvendo o relógio e um homem de aparência antiga, vestido com roupas do século XIX. Certa noite, o som do relógio ficou tão alto que parecia impossível ignorá-lo. Gabriel se levantou da cama mais uma vez, decidido a resolver aquilo de uma vez por todas. Ao chegar na sala, viu que os ponteiros ainda marcavam 3h15, como se o tempo tivesse se cristalizado naquela hora específica. Desesperado, ele tentou desmontar o relógio, mas a tampa traseira não cedia, como se algo invisível a segurasse no lugar. A madeira parecia fria ao toque, emanando uma sensação opressiva que fazia o ar ao redor parecer mais denso. De repente, o som do tic-tac cessou abruptamente, mergulhando a casa em um silêncio absoluto. Lucas sentiu o coração disparar e, antes que pudesse reagir, uma batida alta ecoou pela sala, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro do relógio. Ele recuou, assustado, enquanto a madeira escura tremia levemente, como se o objeto estivesse vivo. Alice, acordada pelo barulho, desceu correndo as escadas e encontrou Gabriel parado, com o rosto pálido, encarando o relógio. "Tem alguém aí dentro", sussurrou ele, sem conseguir acreditar nas próprias palavras. Alice pegou o celular e tentou filmar o que estava acontecendo, mas a tela ficou completamente preta assim que apontou para o relógio. A essa altura, ambos estavam apavorados, sem saber o que fazer. Decidiram que precisavam de ajuda e, na manhã seguinte, contataram um especialista em objetos paranormais. Quando o especialista chegou, fez uma análise cuidadosa do relógio. Após alguns minutos, ele confirmou que o objeto estava impregnado por uma energia antiga e negativa. Algo aconteceu às 3h15, e essa memória ficou presa ao relógio, explicou.
É como se ele estivesse tentando reviver aquele momento repetidamente. O especialista sugeriu que eles se livrassem do relógio imediatamente, mas avisou que o processo deveria ser feito com cuidado, pois a energia que o habitava poderia tentar se agarrar a outra coisa. Com a ajuda do especialista, Lucas e Alice colocaram o relógio em uma caixa de madeira selada e o levaram para longe da casa. Encontraram um local isolado, próximo a um lago, onde o especialista realizou um ritual de purificação antes de submergir o objeto nas águas escuras. Enquanto o relógio afundava, o som do tic-tac ecoou uma última vez, como um aviso final. De volta a casa, Lucas e Alice finalmente sentiram que a atmosfera pesada havia desaparecido. As noites voltaram a ser tranquilas, e os pesadelos de Alice cessaram por completo. No entanto, algo continuava a inquietar Gabriel. Às vezes, durante a madrugada, ele acordava sem motivo aparente e olhava para o relógio digital ao lado da cama. Toda vez que isso acontecia, os números brilhavam implacavelmente na escuridão, 3h15. Gabriel e Alice sempre foram apaixonados por animais e decidiram adotar um cachorro chamado Thor, um pastor belga enérgico e leal. Desde o início, Thor parecia ser o complemento perfeito para a rotina do casal. Alegre, brincalhão e cheio de energia, ele rapidamente se tornou parte essencial da família. No entanto, algo estranho começou a acontecer algumas semanas após sua chegada. O comportamento do animal começou a mudar de forma gradual e inquietante. Nas primeiras noites, Thor parecia agitado sem motivo. Ele se levantava de repente, encarava um canto escuro da sala e começava a rosnar. Gabriel e Alice tentaram tranquilizá-lo, mas o cachorro permanecia rígido, com os pelos eriçados, como se estivesse vendo algo que eles não conseguiam enxergar. A princípio, acharam que talvez ele estivesse apenas se acostumando com o novo ambiente. Contudo, à medida que os dias passavam, o comportamento de Thor se tornava cada vez mais perturbador. As noites eram as piores. Por volta das 3 da manhã, Thor começava a latir desesperadamente, encarando pontos específicos da casa. Ele seguia algo invisível com os olhos, como se uma presença indesejada estivesse circulando ao redor deles. Não importava quantas vezes Gabriel ou Alice tentassem acalmá-lo, o cão permanecia inquieto e nervoso, como se soubesse de algo que eles não podiam compreender. Em uma noite particularmente silenciosa, Gabriel acordou com os latidos estridentes de Thor. O cachorro estava na porta do quarto, com o corpo todo em alerta e os olhos fixos no corredor escuro. Quando Gabriel levantou-se para investigar, Thor avançou até a sala, rosnando ferozmente para um canto vazio. Alice, agora acordada e assustada, correu atrás do namorado. "O que ele está vendo?", perguntou, enquanto segurava Gabriel pelo braço. Antes que pudessem reagir, Thor começou a correr em círculos, latindo descontroladamente. Gabriel acendeu todas as luzes da casa, mas nada parecia justificar a reação do cachorro. O ar na sala parecia pesado, quase sufocante, e ambos sentiram uma sensação de opressão crescente, como se estivessem sendo observados. Thor, por fim, se encolheu perto de Alice, tremendo, como se estivesse aterrorizado por algo invisível. Decidiram que algo precisava ser feito. Na manhã seguinte, levaram Thor ao veterinário para verificar se havia algum problema de saúde. No entanto, todos os exames mostraram que ele estava perfeitamente saudável. O veterinário sugeriu que talvez ele estivesse reagindo a algum estímulo externo, um som ou cheiro que os humanos não conseguiam perceber. Gabriel e Alice aceitaram a explicação momentaneamente, mas algo no fundo de suas mentes dizia que havia mais por trás do comportamento do cão. Os episódios continuaram, e com o passar do tempo, Thor parecia cada vez mais atormentado. Durante o dia, ele andava de um lado para o outro, inquieto, evitando alguns cômodos da casa como se algo o assustasse. À noite, seus latidos eram tão intensos que os vizinhos começaram a reclamar. O casal estava à beira do desespero. Eles cogitaram a possibilidade de que a casa estivesse de alguma forma assombrada. Decidiram, então, instalar câmeras pela casa para tentar capturar o que Thor via ou sentia. Posicionaram uma das câmeras na sala, no local onde o cachorro mais se agitava, e aguardaram ansiosamente pelos resultados.
Naquela noite, Thor voltou a latir insistentemente por volta das 3 da manhã, correndo pela casa como se perseguisse algo invisível. Gabriel e Alice acordaram e, mais uma vez, tentaram acalmá-lo sem sucesso. Na manhã seguinte, correram para verificar as gravações. Ao assistirem às imagens, ficaram em choque. No momento em que Thor começou a latir, a câmera capturou uma sombra indistinta se movendo rapidamente pelo canto da sala. Era uma forma escura e amorfa, quase imperceptível, mas que claramente chamou a atenção do cão. A cada movimento da sombra, Thor reagia com mais intensidade, como se estivesse tentando afastar aquela presença. Alice deixou escapar um grito abafado. "O que é isso?" perguntou, incrédula. Gabriel não tinha respostas. As imagens mostravam claramente que algo estava na casa com eles, mas era impossível determinar o que exatamente. Decidiram que precisavam buscar ajuda. Um especialista em fenômenos paranormais foi chamado para avaliar a situação. Após uma análise cuidadosa, ele confirmou que a casa estava sob a influência de uma entidade maligna, e Thor, com sua sensibilidade aguçada, era capaz de perceber essa presença. Animais costumam ser os primeiros a notar a atividade de espíritos ou entidades, explicou o especialista. Essa coisa está tentando dominar o ambiente, e Thor está lutando contra ela. O investigador recomendou um ritual de limpeza espiritual para tentar expulsar a entidade. Na noite seguinte, com o auxílio do especialista, Gabriel e Alice realizaram o ritual. Velas foram acesas, e palavras de proteção foram entoadas por toda a casa. Thor permaneceu ao lado deles o tempo todo, rosnando baixo, como se ainda sentisse a presença da entidade. Durante o ritual, a casa pareceu vibrar, e um vento frio percorreu os corredores, apagando algumas velas. Thor começou a latir furiosamente, encarando um ponto específico da sala, como se a entidade estivesse resistindo ao exorcismo. Gabriel e Alice se agarraram às mãos, sentindo o medo crescer dentro deles, mas não podiam desistir. Continuaram o ritual até que, finalmente, o ar na casa pareceu se acalmar. Thor deu um último latido e, em seguida, se deitou exausto, como se a batalha estivesse finalmente encerrada. Nos dias seguintes, a casa ficou mais leve, e Thor voltou ao seu comportamento normal. O cachorro parecia relaxado e brincalhão novamente, como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Gabriel e Alice respiraram aliviados, acreditando que o pior havia passado. No entanto, algumas semanas depois, algo estranho aconteceu. Enquanto estavam sentados na sala, Thor levantou a cabeça de repente, encarando o mesmo canto onde antes havia visto a sombra. Ele não latiu, mas começou a rosnar baixinho, como se estivesse alertando para algo. Gabriel e Alice trocaram olhares preocupados, sentindo um frio na espinha. O especialista havia avisado que nem sempre era possível expulsar completamente uma entidade. Às vezes, ela apenas se afastava temporariamente, esperando por uma nova oportunidade para se manifestar. E naquele momento, com Thor rosnando baixinho e a luz da sala piscando levemente, Gabriel e Alice perceberam que talvez a batalha ainda não tivesse acabado. Em uma pequena cidade cercada por florestas densas e montanhas sombrias, um grupo de amigos se reunia frequentemente para compartilhar histórias de terror e experiências sobrenaturais. Entre eles estavam Ana, uma estudante de psicologia fascinada pelo comportamento humano, Pedro, um amante de histórias de terror e teorias conspiratórias, e Luísa, que tinha uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Em uma noite fria de outono, enquanto a chuva caía incessantemente do lado de fora, decidiram se reunir na casa de Pedro para uma noite de contos e sustos. Após algumas histórias de fantasmas e encontros com o inexplicável, Pedro sugeriu que eles tentassem algo diferente, uma sessão de O Sonho Compartilhado. Ele explicou que, segundo algumas tradições antigas, era possível entrar nos sonhos uns dos outros, criando uma experiência coletiva. Ana, cética, hesitou, mas Luísa, sempre atraída por desafios, estava empolgada. "Vamos fazer isso! Será divertido!", exclamou, instigando os outros a participarem. Após algumas discussões sobre como realizar a experiência, eles decidiram usar um velho ritual que Pedro havia encontrado em um livro de ocultismo.
A ideia era simples e todos deveriam se sentar em um círculo, meditar juntos e concentrar-se em um único sonho que desejavam compartilhar. Se tudo funcionasse como planejado, teriam uma noite de aventuras coletivas no mundo dos sonhos. Com o ambiente preparado e as luzes apagadas, os amigos se sentaram em círculo, de mãos dadas. Pedro, que tinha lido sobre a meditação e visualização, começou a guiar o grupo. Concentrem-se nas suas respirações e na energia que estamos criando juntos. Pensem em um lugar ou uma situação que todos queremos explorar nos nossos sonhos. Após alguns minutos de silêncio, eles decidiram que queriam visitar uma antiga mansão abandonada, famosa por ser assombrada. Os rumores diziam que muitos que entravam nela nunca voltavam. Quando todos estavam prontos, começaram a visualizar a mansão em detalhes, da fachada desgastada, as janelas quebradas e os sussurros que podiam ouvir ao longe. A tensão e a excitação cresceram à medida que eles se concentravam na ideia, até que uma sensação estranha começou a envolvê-los. Era como se a linha entre a realidade e o sonho estivesse começando a se desfazer. Ao abrir os olhos, Ana se deu conta de que a atmosfera havia mudado. As paredes pareciam mais escuras e o silêncio mais profundo. "Vocês estão sentindo isso?" perguntou ela, a voz trêmula. Os outros confirmaram, mas ainda estavam entusiasmados com a possibilidade de viver uma aventura no mundo dos sonhos. Todos se deitaram no chão, fechando os olhos novamente e seguindo as instruções de Pedro para relaxar e se deixar levar pela experiência. O tempo parecia dilatar, e a conexão entre eles se tornava mais forte. De repente, algo mudou. A visão de Ana começou a se transformar, e ela sentiu um frio intenso a envolvendo. Quando abriu os olhos, estava dentro da mansão que haviam imaginado. O lugar era ainda mais assustador do que haviam previsto. As paredes estavam cobertas de mofo, e a luz fraca das velas parecia dançar, projetando sombras que se moviam como se tivessem vida própria. O ar estava pesado, carregado de uma sensação de opressão e uma presença invisível que observava. Pedro e Luísa logo se juntaram a ela, seus rostos mostrando expressões de espanto e medo. "É incrível e aterrorizante ao mesmo tempo", murmurou Pedro, tentando manter a calma. Mas, à medida que exploravam a mansão, perceberam que a atmosfera estava se tornando cada vez mais opressiva. Cada passo que davam parecia despertar ecos de um passado sombrio, e sussurros distantes preenchiam o ar, fazendo com que a pele de todos se arrepiasse. Enquanto caminhavam, uma porta se abriu sozinha, revelando um longo corredor escuro que parecia se estender infinitamente. Uma sensação de inevitabilidade tomou conta deles, como se algo estivesse os puxando para dentro. "Precisamos voltar", sussurrou Ana, mas Luísa, empolgada com a adrenalina, insistiu que eles continuassem. "Estamos aqui. Vamos descobrir o que há além dessa porta." A decisão de Luísa levou o grupo a seguir adiante, apesar da crescente inquietação de Ana. Ao adentrarem o corredor, os sussurros se tornaram mais claros, quase como se alguém estivesse tentando se comunicar com eles. "Vão embora", e ecoava uma voz, suave e melancólica, mas eles não podiam recuar. O corredor parecia interminável, e a cada passo, a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. Então, de repente, uma porta se abriu na frente deles, e uma sala cheia de objetos antigos empoeirados os aguardava. Em uma mesa no centro da sala, havia um caderno de capa de couro desgastada. Ana, atraída pelo caderno, caminhou até ele e o abriu. As páginas estavam repletas de anotações e desenhos de figuras estranhas, além de um símbolo que parecia familiar. "Isso é, e um convite", murmurou, mas antes que pudesse dizer mais, uma risada macabra ecoou pela sala. As luzes começaram a piscar e, em um instante, a atmosfera mudou completamente. De repente, as figuras desenhadas no caderno começaram a se materializar, assumindo formas grotescas e distorcidas. Os amigos gritaram e tentaram correr, mas as sombras pareciam agarrá-los, puxando-os para dentro do caderno. "Estamos presos", gritou Luísa, enquanto tentava lutar contra as forças que a envolviam. A sala começou a girar, e os amigos sentiram-se sendo arrastados para o abismo. Quando tudo parecia perdido, Lucas, que estava em um canto distante da sala, lembrou-se das instruções de meditação que haviam praticado antes. Com um grito desesperado, ele disse: "Vamos nos concentrar."
Precisamos nos conectar. A amizade é mais forte do que isso. Todos pararam por um momento, e mesmo em meio ao caos, começaram a se lembrar das experiências que haviam compartilhado. Somos amigos. Estamos juntos nisso, Ana gritou, e a frase ecoou pelo espaço, enfraquecendo as sombras que os prendiam. Pedro, Luísa e Lucas uniram suas vozes, criando uma onda de energia que parecia desafiar as forças sombrias. Com uma determinação renovada, começaram a visualizar a luz que sempre os uniu. A luz irradiou, crescendo em intensidade até que se tornou ofuscante. As sombras foram empurradas para longe, e, em um último esforço, os amigos saltaram em direção à luz. No momento seguinte, tudo ficou branco, e eles foram lançados de volta para a sala de Pedro, onde estavam reunidos em um círculo. A sensação de opressão desapareceu, e o ambiente voltou ao normal. Eles se levantaram, atordoados e com a respiração ofegante. O que acabou de acontecer? Perguntou Luísa, ainda em choque. Ana, ainda tremendo, olhou para os outros. Acho que acabamos de compartilhar um pesadelo. Algo que não devíamos ter invocado. A noite continuou, mas a atmosfera estava diferente. Embora estivessem de volta à segurança de sua realidade, a experiência os havia marcado. Eles trocaram olhares, agora compreendendo que a curiosidade sobre o desconhecido pode ter consequências perigosas. Precisamos prometer que nunca mais faremos isso, disse Pedro, e os outros concordaram. O pesadelo compartilhado não foi apenas uma aventura aterrorizante, mas uma lição sobre os limites do que se deve explorar. Cada um deles tinha uma nova percepção do que significa enfrentar o desconhecido e da importância de respeitar as forças que não podem ser compreendidas completamente. Ao longo dos dias seguintes, eles compartilharam histórias, mas a memória do pesadelo continuava presente, como um lembrete sombrio de que, às vezes, é melhor deixar certos mistérios não desvendados. A amizade entre eles se fortaleceu, e eles continuaram a se reunir, mas nunca mais mencionaram a ideia de um sonho compartilhado. Em vez disso, passaram a contar histórias ao redor de uma fogueira, preferindo a segurança da luz em vez da escuridão. O medo do desconhecido agora estava presente, mas também uma nova compreensão de algumas portas não devem ser abertas, e algumas experiências, mesmo as mais tentadoras, devem permanecer como meras histórias a serem contadas, em vez de serem vividas. A pequena cidade continuou a ser cercada por florestas e mistérios, mas para Ana, Pedro, Luísa e Lucas, o que mais importava era a conexão que haviam criado. Embora o pesadelo compartilhado tenha deixado marcas em suas almas, também trouxe um novo entendimento sobre a força que a amizade pode ter ao enfrentar as sombras do desconhecido. E assim, com cada história contada, eles lembravam-se de que a verdadeira bravura não está em desafiar as forças sombrias, mas em encontrar segurança e conforto uns nos outros. Chat roteirista. Gabriel e Alice se mudaram para uma nova casa na periferia da cidade, buscando tranquilidade e um espaço maior para construir a vida juntos. Era um imóvel antigo, com paredes grossas e janelas grandes, cercado por um jardim selvagem que, embora bonito, parecia ter sido abandonado há muitos anos. Desde o primeiro dia, porém, algo no ambiente os fez sentir um leve desconforto, como se a casa carregasse uma história que eles ainda não conheciam. A primeira noite na nova casa foi tranquila até a madrugada. Por volta das 3 da manhã, Alice foi acordada por um som estranho, de algo parecido com uma risada infantil, abafada e distante. No começo, pensou que poderia ter sido um sonho, mas a risada soava clara e contínua, ecoando pelos corredores escuros da casa. Com o coração disparado, Alice cutucou Gabriel, que acordou sonolento e irritado. "Você ouviu isso?" ela sussurrou. Ele franziu a testa, tentando escutar, mas o silêncio parecia absoluto. "Foi só um sonho", ele murmurou, puxando o cobertor. No entanto, Alice ficou acordada, com os olhos fixos na porta, sentindo um arrepio subir pela espinha. Nos dias seguintes, a rotina começou a ser interrompida por pequenos sons inexplicáveis. Uma bola quicando sozinha em algum ponto da casa, passos leves no corredor durante a madrugada e, ocasionalmente, a mesma risada infantil que Alice havia ouvido na primeira noite. Gabriel ainda tentava encontrar uma explicação racional. "Casas antigas fazem barulhos", dizia ele,
tentando acalmar a namorada. No entanto, à medida que o tempo passava, os eventos se tornavam cada vez mais frequentes e perturbadores. Uma noite, Alice estava sozinha na cozinha preparando o jantar quando ouviu claramente a voz de uma criança chamando por ela. Alice, e vem brincar comigo, a voz dizia, suave e cheia de doçura. A mulher congelou no lugar, com as mãos trêmulas, enquanto olhava ao redor, tentando localizar a origem do chamado. Gabriel, ela gritou, com a esperança de que ele tivesse chegado mais cedo do trabalho. Mas não houve resposta. Quando Gabriel finalmente chegou, encontrou Alice pálida e nervosa, sentada na sala com as luzes todas acesas. Ela contou o que havia ouvido, mas ele ainda relutava em acreditar. Talvez tenha sido sua imaginação, sugeriu, tentando acalmá-la. Mas Alice sabia que não era imaginação. A voz da criança era clara demais para ser um produto da mente. Nos dias seguintes, a presença da criança invisível se intensificou. Gabriel começou a ouvir sussurros baixos enquanto andava pela casa. Às vezes, escutava seu próprio nome sendo chamado suavemente, como se uma pequena voz o convidasse para brincar. Certo dia, ao subir para o quarto, encontrou um brinquedo antigo de uma boneca de porcelana com o rosto rachado no meio do corredor. O casal nunca havia visto aquela boneca antes. Ao pegá-la, Gabriel sentiu um calafrio atravessar seu corpo, como se tivesse tocado algo profundamente errado. Alice, cada vez mais aterrorizada, sugeriu que eles chamassem alguém para investigar. Um amigo próximo recomendou uma médium, conhecida por ajudar em casos de atividade sobrenatural. A mulher aceitou o convite. Ao entrar na casa, fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Há uma presença aqui, disse com um tom grave. É uma criança, mas ela não está sozinha. Algo mais sombrio está com ela. Gabriel e Alice trocaram olhares assustados. A médium explicou que, às vezes, espíritos de crianças ficam presos em lugares onde sofreram muito. No entanto, a entidade mais sombria que ela sentia ali parecia estar manipulando a criança, usando sua presença para se manifestar. Vocês precisam ser cuidadosos, alertou. Não se envolvam emocionalmente. Essa entidade pode usar qualquer brecha para se aproximar. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, o ambiente da casa parecia ainda mais pesado do que antes. Por volta das 3 da manhã, Alice acordou com a sensação de que alguém estava no quarto com eles. Quando abriu os olhos, viu uma sombra pequena parada ao pé da cama. Era a figura indistinta de uma criança, mas seus olhos brilhavam com algo que não parecia humano. Antes que Alice pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão, deixando apenas um rastro de frio intenso. Depois desse episódio, Gabriel e Alice decidiram que não podiam mais permanecer na casa. Começaram a arrumar suas coisas rapidamente, mas, enquanto colocavam caixas no carro, ouviram novamente a voz infantil. Por que vocês estão indo embora? Não querem mais brincar comigo? A voz parecia triste e solitária, mas havia algo profundamente perturbador por trás dela, de uma sensação de manipulação, como se a entidade estivesse tentando convencê-los a ficar. Com o coração acelerado, Gabriel e Alice fecharam a porta pela última vez e partiram, deixando a casa para trás. Durante a viagem, nenhum dos dois falou, ainda tentando processar tudo o que haviam vivido. No entanto, quando finalmente chegaram ao novo endereço e começaram a descarregar as caixas, um som familiar ecoou pelo ar. Era uma risada infantil, suave e distante, como um aviso de que a entidade não havia sido deixada para trás. A voz da criança continuaria assombrando suas vidas, lembrando-os de que, às vezes, algumas presenças não podem ser simplesmente abandonadas.